que eu achei da atuação do Grêmio contra o São José? Já na largada aqui. O Grêmio fez o que tinha que fazer. O Grêmio fez 2-0 e criou oportunidades para fazer bem mais. O Grêmio apresentou algumas melhoras que são nitidamente resultado das semanas de treino com o Mano, sem os jogos. Mas ainda tem algumas coisas que marcam. Vamos começar pelas coisas boas, assim, do ponto de vista coletivo, daquilo que me chamou a atenção. O primeiro gol, como todo mundo enfatizou depois do jogo, é uma jogada ensaiada, né? O Dodge dá uma bola preciosíssima para o Alisson. A gente consegue observar que tem algumas coisas em movimentação na fase ofensiva que melhoraram, mas ainda existem cacuetes ali, tanto individuais quanto coletivos nesse time. E o adversário é um adversário que está fazendo uma boa campanha, tentando voltar para a Série C, mas um adversário que tem as limitações dele. Então a gente não tem como dizer assim, nossa senhora, que atuação do Grêmio. Mesmo que o Grêmio fizesse 4-0. E o Grêmio teve chance para fazer isso. Né? Então, assim, tem uma evolução, dá para ver uma evolução, e aí casa muito com o que o Mano dizia e os jogadores diziam: olha, é preciso tempo. Vamos dar um tempo aqui para ver esse trabalho evoluir. É um sinal, essa Recopa é um sinal de que o Grêmio agora deslanche, pode começar a olhar para uma vaga na Libertadores, no Campeonato Brasileiro? Não, não é. Na minha opinião, não é. Mas é uma vitória em que o Grêmio praticamente não sofreu. Né? Se a gente considerar os jogos recentes ali antes da parada, o Grêmio enfrentou Sportivo Luquenho, enfrentou outras equipes limitadas na Copa Sul-Americana e no próprio Campeonato Brasileiro. Sofreu muito. Dessa vez não sofreu. É muito pouco, mas dentro do contexto que o Grêmio está, já é alguma coisa. E tem uma evolução, tem uma melhora. Né? E aí eu chego no ponto de olhar individualmente. Para mim, o jogo tem um grande destaque, que é um destaque óbvio, que é o Alisson. O Alisson já tinha ido bem contra o Juventude, o Alisson já tinha ido bem contra o Corinthians. Eu fiz o jogo do Corinthians pelo canal do Marco de Vargas. Aliás, o Marco de Vargas fez outra transmissão ontem, que foi um golaço, né? Um abraço pro Marcão, para todo mundo que estava lá. O Alisson sobrou ontem contra o São José, mas ele já tinha ido bem contra o Corinthians. Ele já tinha feito uma jogadaça contra o Corinthians que terminou em gol do Bright White. E ontem ele fez um gol. O gol dele tem um baita de um passe do Dodge, mas o domínio dele é maravilhoso, cara, dentro da área. A bola vem por cima, pum, ele acalma a bola e dá de primeira com agilidade. E depois ele faz a jogada para o segundo gol do Grêmio, que é do Amuso. Então o Alisson é, sem dúvida, o grande destaque do jogo. É o grande destaque. E o que me parece faltar um pouquinho para ele é uma melhora física, para ele manter aquela intensidade ou mais perto daquilo no começo do jogo, mas não tenha dúvida de que ele foi o grande destaque. E se a gente considerar que ele é atacante, que ele é jovem, que ele está aparecendo num time que praticamente não tem destaque, ele tem tudo para crescer ainda mais. Eu não digo para se tornar o protagonista, mas eu digo que ele tem muito espaço para ser um dos caras desse time do Grêmio. Se ele continuar nessa batida e se ele evoluir na parte física, se ele melhorar algumas coisas, ele tem tudo para ser um dos caras desse time do Grêmio. E talvez o Alisson não comece 2026 em Porto Alegre. Se ele continuar nessa batida, nesse ritmo, talvez o Alisson seja vendido já no final do ano. Não porque ele vai se transformar numa máquina de fazer gols. Não porque ele vai ser o dono das assistências no futebol brasileiro. Não porque ele vai ser uma das estrelas do Brasileirão. Não. Mas pela necessidade do Grêmio e por esse espaço que o time do Grêmio tem para alguém se destacar. Ele vai ser o destaque de um time que vai competir e pela necessidade financeira do Grêmio, um time europeu pode chegar aqui e botar o pé na porta e dizer quero levar ele, portanto. E levar. E se a gente olhar para o Alisson, em janeiro, ninguém cogitava o Alisson no time titular do Grêmio. E ninguém cogitava o Alisson como uma possível venda, como eu estou fazendo aqui agora com vocês. Então, tem esse lado do futebol que isso pode acontecer. O Alisson, a gente já falou aqui, na minha opinião, ele é titular do Grêmio desde o jogo contra o Juventude, não sai mais do time. Não sai mais do time do Mano. Pela intensidade, pelo drible em velocidade, por aparecer na área. Esse gol contra o São José dá confiança. Se a gente olhar, a Recopa Gaúcha é uma competição muito menor, na minha opinião, não deveria nem existir.
O adversário é um adversário de Série D, de quarta divisão, mas ele fez um gol e deu uma assistência. Isso dá moral. Isso dá muita moral. Então, o grande destaque do título da Recopa é o Alisson. Se a gente pegar aí e olhar, descolando do fato de ser um título, a Recopa de 23 era a estreia do Suárez. Ele fez 3 gols. A Recopa de 19, o Grêmio viu ali o Cebolinha confirmar que ele estava voando. E assim vai. Cada Recopa, cada um desses títulos entregou alguma coisa para o Grêmio naquele momento. E hoje a entrega é Alisson. Alisson afirmado. Alisson titular. Alisson um cara que pode crescer e se tornar um dos nomes do time. Porque hoje o Grêmio tem como protagonistas quem? O Bright White e o Vila Sante? Pô, tem muita margem para o Alisson se tornar um dos caras desse time. Não estou dizendo que ele vai se tornar o cara, o protagonista, que vai levar o time nas costas, mas ele tem espaço para ser um dos caras do time. Ele fez um bom jogo. Ele fez um bom jogo. No primeiro tempo até teve uma cena ali que ele... Eu fiquei um pouco assustado assim, com a cena dele, parecia que ele estava com ânsia de vômito, né? E não vomitava, não entendi muito bem o que aconteceu. Mas ele foi muito bem no jogo de novo. Então a grande notícia do título da Recopa do Grêmio é o Alisson. Ponto. Além do Alisson, gostei da estreia do Alex Santana, tá? Gostei mesmo. A gente tá falando aqui já fizemos uma análise do todo, agora estamos olhando nome por nome. Gostei da estreia do Alex Santana, é um cara que compõe bem o meio, aparece, não se omite. Tem uma jogada em que ele dá uma bola longa para o Amuso cruza para a área e o Arezo perde o gol. A gente já vai falar sobre o Arezo. Então, eu gostei da estreia do Alex Santana. Não é nada de outro mundo, não é um supra-sumo, mas ele entra no time, ele compete, ele se apresenta, ele dá dinâmica e ele pode jogar tanto de primeiro como de segundo e até de terceiro. Os amigos meus estavam comentando, ó, daqui a pouco vai jogar Dodi Vila Sante e Alex Santana mais avançado. E joga os 3 na frente. Pode ser. A estreia do Alex Santana foi boa. Claro que tem o contexto da Recopa, claro que tem o contexto do seu São José, é óbvio, gente. Mas pensem, o outro cara contratado para entrar nesse meio campo do Grêmio sequer estava ontem, que era o Cuejar. Então a gente tem uma puta de uma evolução. O cara foi contratado há poucas semanas, já entrou no time e fez uma boa estreia. Então assim, não é para encher os olhos, não é para encher os olhos. Tanto a atuação do Alex Santana quanto a vitória em si. Mas é um bom indício. É um bom caminho. Né? Então, Alisson e Alex Santana, a meu ver, foram os destaques do jogo. O Amuso fez o gol, apareceu bastante, mas o Amuso ele tem uma coisa que começa a irritar, e deu para ver isso de quem estava assistindo o jogo no estádio, que é o cacuete de fazer sempre a mesma jogada, de receber na ponta e ou tocar para o lado ou tocar para trás, ou vir por meio, ver que está fechado e aí toca para alguém que está na frente da grande área. Então assim, o Amuso fez gol, se apresentou, mas eu diria que ele está abaixo do Alisson e do Alex Santana no jogo. Eu botaria um sinal de mais ou menos do lado do Amuso, tá? Quem que, na minha opinião, não foi bem no jogo? Quem que eu não gostei em Grêmio São José na Recopa? Pavon. Não preciso nem discutir aqui com vocês, né? André Henrique. Não gostei do jogo dele. Ele já tinha entrado bem em alguns jogos recentes, mas não gostei. E Arezo. Vamos falar sobre o Arezo daqui a pouquinho. Mas eu separei aqui os destaques. Alisson e Alex Santana, ou mais ou menos Amuso, e os caras que eu não gostei, Pavon, André Henrique e o Arezo.